Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e libertar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Quando nós confiamos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós estamos com a alma em paz, descansando no Senhor e guardada, protegida, no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Onipotente, porque Ele vive e Ele é a nossa esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Disse Paulo orientando aos Coríntios, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Era uma fé vazia, inócua, uma fé sem resultado algum, uma fé que não é real. Tudo aquilo que esperamos é só fábula, não é verdadeiro, não é real, não vai acontecer. Mas em Cristo não. A nossa fé, ela prevalecerá, nós teremos vitória, nós triunfaremos, nós prevaleceremos pela nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele vive. Ele morreu, mas ressuscitou. Isso está registrado aqui, neste livro chamado Bíblia, que é um livro histórico dos acontecimentos da história da humanidade, que Deus revelou dos acontecimentos importantes, de tudo que Deus quer que o homem conheça, está aqui revelado. Por isso que é importante a gente absorver as informações desse livro e ter o conhecimento dele, porque o que está aqui pode nos libertar do engano e da mentira que nós estamos vivendo em nome de Deus. Porque tem muita gente vivendo a mentira em nome de Deus. Mas Jesus Cristo vive. É o nosso Deus vivo e verdadeiro, em quem nós esperamos. Olha, escuta uma coisa. A nossa fé não é em objeto, não é no livro em si. A nossa fé é baseada no conteúdo que esse livro nos mostra e no alvo que ele nos aponta. Jesus. A Bíblia nos mostra Jesus. A minha fé não é nesse livro. A minha fé não é nesse objeto. A minha fé é no conteúdo que eu creio, no conteúdo que aqui está, que me revela, no alvo que me leva a crer e a buscar segurança, socorro e refúgio de Deus. É naquilo que a Bíblia mostra. Não é em objeto, não é em coisas palpáveis, não é em coisas materiais, não é no ritual, não é na coisa que eu faço. A nossa fé é num Deus provedor e não uma fé mística em coisas acreditando que vai acontecer. Deu para entender? A fé do mundo é uma fé mística.
Eles acreditam em objetos, em algo, não porque isso vai me livrar, isso vai trazer o bem para mim, isso vai me conceder a bênção, isso não. A nossa fé é no Deus vivo e verdadeiro, que é o provedor das nossas necessidades, principalmente das nossas necessidades espirituais, que Ele supre e que Ele nos completa do que nós precisamos. Jesus, o verdadeiro Deus, em quem nós cremos, confiamos, acreditamos, esperamos, estamos firmes e firmados nele. Estar firme e firmado em Cristo é estar esperando na sua palavra, na sua promessa e sendo conduzido por ele dentro do ensinamento dele, de Cristo. Então, porque ele vive, não é? Posso crer no amanhã. Sabe por que a minha esperança de vida eterna? Por causa de Cristo. Sabe por que a minha esperança de que eu estou em paz com Deus? Por causa de Cristo. Sabe por que a minha esperança de que eu vou viver a eternidade com Deus lá no céu? Por causa de Cristo. Cristo é a minha esperança. Não é o que eu faço, não é em objeto, não é em coisas, não é em nada palpável. A minha fé é em Cristo, aquele que a Bíblia apresenta. Por quê? Escutem uma coisa. Escutem uma coisa. A gente tem que entender. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. E essa palavra de Deus nos fala de Jesus. Esta palavra de Deus nos orienta, nos conduz, nos instrui a Cristo. Exercer a nossa fé nele. Colocar a nossa confiança nele. A nossa esperança nele, em Cristo. A palavra de Deus, ela não nos conduz a colocar a nossa fé em nenhum outro local, meio ou objeto. Ritual, objeto, lugar, prática, o que eu faço, o que eu pratico, não. A palavra de Deus nos ensina a colocar a nossa fé em Cristo. Por isso que eu digo, você tem que conhecer a palavra e o que a palavra lhe mostra, lhe conduz, lhe dirige, lhe orienta. Crer na palavra é você andar na direção da palavra. E a direção da palavra de Deus, ela nos leva a Cristo, crer, confiar, esperar e acreditar. A direção da palavra de Deus não leva ninguém a viver o misticismo que hoje se vive dentro dos meios chamado igreja. Os misticismos que as pessoas entendem que tal ritual, tal prática, tal objeto vai me levar a alcançar a bênção de Deus. Vai me levar a ser próspero. Vai me levar a ser vitorioso. Tal ritual, tal prática que não conduz a Cristo. Deu para entender? A nossa fé em Cristo tem que ser no Deus vivo, nele, em Jesus. Nesse ser que a Bíblia mostra. E esperar dele, nele, confiando nele, acreditando e seguindo a ele. Deu para entender? Acreditar e esperar nele. Nele. Eu não posso ter uma fé em Deus através de nenhum outro alvo, meio, conceito. A minha fé em Deus não é através de igreja. A minha fé em Deus não é através da minha prática. A minha fé em Deus não é através de nenhum... Não é através de nenhum ritual. Não é através de nenhuma coisa mística que eu faço. A minha fé em Deus é em Cristo. Eu creio que nele estou agraciado por Deus. Herdeiro das bênçãos e das promessas de Deus. Então logo eu não preciso me dirigir a nenhuma obra, nenhum ritual, nenhum cerimonial, nenhuma coisa que me ensine para que Deus possa me abençoar. A minha vida abençoada em Deus é em Cristo. Então é isso que nós precisamos compreender, entender e crer. As pessoas precisam ser instruídas nisso, porque Jesus é o nosso alvo singular, exclusivo, único da nossa fé. Eu não posso crer em Jesus, mas acredito que se eu fizer uma campanha, se eu for para o pacto, se eu for para o voto, se eu pegar o objeto, se eu estiver em tal lugar, se eu for para ali, Deus vai me abençoar. Ora, a bênção de Deus é exclusiva através de Cristo para todo ser humano. Não é através de nenhum local, de nenhuma prática, de nenhum ritual, nenhum misticismo. É através de Cristo, é crer. Quem crê? Mas eu creio em Jesus. Então, a fé em Deus,
ela é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso ouvir a palavra de Deus para ser informado do que ela me ensina, ser instruído do que ela me orienta, para poder estar conhecendo a verdade de Deus dentro da instrução da palavra que eu preciso ouvir. E quando eu ouço essa instrução da palavra e creio nela, aí vai gerar uma fé em mim para com Deus, que vai me fazer religar com Deus. Deu para entender? O homem precisa do religare. O homem está afastado na incredulidade, com entendimento corrompido, perdido, desviado da presença de Deus por causa do seu entendimento, da sua forma de viver, dos seus conceitos, dos seus valores, que contraria tudo aquilo que Deus estabeleceu para o homem viver. Mas a partir do momento que você ouve a palavra, e você começa a ser instruído pela palavra, que você começa a ser informado da palavra, e você começa a crer naquela instrução que a palavra nos traz, aí gera fé em Deus no seu coração. Pois a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. E a palavra não mostra a ninguém nenhum outro lugar. A palavra mostra Cristo. A palavra convida o pecador a crer em Cristo, confiar em Cristo, estar em Cristo, esperar em Cristo, se render a Cristo, servir a Cristo, submeter-se a Cristo, adorar a Cristo, louvar a Cristo, exaltar a Cristo e ter Cristo na sua vida como seu Deus. Aonde você vai depender, esperar, confiar, acreditar em Cristo. Nesse Deus vivo, que não é um objeto, que não é uma coisa, que não é um esforço meu, que não é obra minha, que não é ritual nenhum. É um ser glorioso, é um supremo, soberano, aquele que provê tudo que nós necessitamos. Quando eu passo a conhecer dele, aí eu tenho verdadeiramente uma fé que me leva a Deus, me reconciliando com Deus. Porque quando eu ouço de Cristo, minha mente é iluminada. A verdade vem e liberta do entendimento corrompido que eu estava. E aí há reconciliação, religare. Deu para entender? Jesus é o religare que nós precisamos. Religião, porque a palavra religião quer dizer religare. Mas a religião não religa ninguém com Deus. A religião não leva ninguém a ter comunhão com Deus. A religião não leva ninguém a viver uma vida para Deus. A religião não faz ninguém servir nem adorar a Deus. Muitos estão vivendo dentro da religião, dos conceitos, da formalidade, entendendo estarem servindo a Deus, estarem vivendo para Deus. As pessoas se entregam, tornam-se escravos das religiões, aonde renuncia sua vida e passa a viver exclusivamente para a religião. Muitos são radicais, muitos se entregam por completo nas suas religiões. Um exemplo disso é os budas, é os monges, é as freiras, é os padres que renunciam sua vida. Muitos deixam de ter família, de casar, porque querem se entregar, se consagrar dentro da religião, entendendo que estão servindo a Deus. É ou não é assim? Mas esse não é o caminho, esse não é o religare. Eles continuam presos, perdidos e vivendo uma vida vã para Deus. Uma vida inútil, que não vai levar a Deus coisa nenhuma. Com todo o sacrifício dele, com toda a renúncia dele da vida secular, com tudo que ele abre a mão para se enclausular no convento, e agora o cara é monge, o cara agora é um padre, o cara agora é um discípulo de uma religião, onde ele vai se dedicar àquela religião, pensando que está se dedicando a Deus. Não é. O religare de Deus é Cristo. É a Cristo que devemos se entregar. É a nossa vida a Cristo que devemos consagrar. É a nossa vida a Cristo que devemos entregar. É se converter e se render aos pés de Cristo para servir, seguir, caminhar na direção de Cristo e não dentro de uma religião, seja ela qual for o ministério, o nome dela, porque religiões existem milhares, deveras, várias religiões no mundo. Todas elas com a promessa de fazer você alcançar a vida eterna, de estar servindo a Deus. Só que não.
Porque o único caminho é Cristo. O único meio é Cristo. O único religare é Cristo. E Cristo não orientou ninguém a seguir a nenhuma religião, a se submeter a nenhuma religião, a estar dentro de nenhuma religião. O que Cristo ensinou é que nós precisamos crer nele, confiar nele, se converter a ele, seguir a ele, guardar a palavra dele, acreditar nele, esperar por ele, servir a ele, louvar a ele, que é o Deus vivo e verdadeiro. É ele. Jesus não apontou a ninguém. Olhe, eu vim formar a religião verdadeira. Não é a farisaica, não é os saduceus, não é os escribas, não é a religião A, B ou C. A religião verdadeira é a que eu fundei, o nome dela é tal. Não! Jesus não deixou, olhe, você tem que estar na igreja A, na religião B, para você servir a Deus. Não! Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele mostrou que ele é tudo que nós precisamos conhecer para chegar a Deus. E sem ele, não podemos chegar a Deus e não teremos vida com Deus. Ele diz, eu sou o caminho. Pronto, para você chegar a Deus, tem que seguir a Jesus. É estar na palavra dele, guardando a palavra dele, praticando a palavra dele e sendo guiado na direção da palavra dele, de Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Então tudo que se fala em Deus que não condiz com a verdade de Cristo é mentira, porque ele é a verdade. Você tem que crer no que Cristo ensinou. Cristo não ensinou ninguém a uma vida dentro de ritual religioso, dentro de igreja, dentro de obediência, submissão a nenhuma instituição ou entidade religiosa. O que Cristo ensinou é que todo aquele que nele crer será salvo. Creia em Jesus. Não é você guardando o sábado. Não é você sendo escolhido de antemão. Não é você estando dentro da igreja A, B ou C. A salvação é por Cristo. Se você crê nele, que é o caminho, andando por ele, ele é a verdade. Então, quando eu estou em Cristo, olha, não vem com nenhuma outra conversa de Deus, não. Porque eu conheço a verdade. Porque Cristo é a verdade. Cristo ensinou isso que você entende. Isso que você está praticando, Jesus ensinou. Isso que você está vivendo como fé em Deus, Jesus orientou você a viver isso? Quem está te conduzindo a essa fé, a essa prática, a viver esse ritual, a viver esse entendimento de que vai receber poder, bênção, prosperidade, vitória de Deus? Quem te ensinou isso? Foi Cristo ou é os líderes onde vocês estão? Ou é a entidade que você está? Então, quando eu estou em Cristo, eu estou na verdade. Então, não venha trazer nenhum conceito de Deus que não condiz com a doutrina de Cristo, porque eu não vou aceitar. Porque eu sou discípulo de Cristo. Deu para entender? Eu estou na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, estou andando por ele. Eu vou chegar a Deus é por Cristo, guardando a palavra dele, não é por nenhuma entidade. Jesus diz, eu sou a verdade. A verdade é tudo que ele ensinou. Então nada que essas religiões ensinam em relação a Deus não é a verdade, é mentira, porque não está de acordo com o que Cristo ensinou. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só tenho vida com Deus se estiver andando por Cristo, que é o caminho, crendo nele, que é a verdade, e tendo a vida com Deus, porque ele é a vida. Quem está em Cristo tem a vida com Deus. Eu já tenho a vida com Deus. Eu sou a vida. Ele é a vida que nós precisamos com Deus. E ele diz, depois de tudo isso que ele fala, desses 3 pontos importantíssimo que a gente tem que observar e analisar e ser cuidadoso para entender o que Jesus falou quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai e diz agora, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos querem estar servindo a Deus, esse ser supremo e soberano. E muitos até dizem, eu não creio em Jesus Cristo não, eu creio em Deus, eu estou servindo a Deus, não a Jesus. Tem uma religião aí que não louva Jesus. Tem uma religião aí que não reconhece Jesus como Senhor. Eles dizem que só adoram a Deus, que é Jeová. Eles estão perdidos, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem está no Filho está no Pai. Quem louva o Filho, louva o Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Então esse grupo está perdido, dizendo que é testemunha de Deus, que adora o verdadeiro Deus, e esquecem de que Jesus é o único mediador para o homem chegar a Deus. Porque quem está em Cristo, está em Deus. Deu para entender? Então nós temos que ser discípulos de Cristo. A nossa fé pela palavra, é a palavra que nos ensina isso.
É a palavra de Deus que nos mostra essa verdade. É a palavra de Deus que nós temos que ser instruído por ela e ser conduzido na verdade que liberta. Eu pergunto a você, em que você está sendo instruído? No que você está sendo ensinado? Qual a orientação que estão te dando para uma vida de fé em Deus? Qual o caminho que estão te mostrando para você servir a Deus, estar em comunhão com Deus? Por onde você está caminhando? O que você está praticando como forma de ter a sua comunhão com Deus? Exercício religioso? Devoção religiosa? Isso não é a vida que Deus ele quer de nós, seu povo. Vida com Deus não é exercício nem tarefa de formalidade religiosa. Vida com Deus é você estar crendo em Cristo e conduzir a sua direção de entendimento, de conhecimento, de princípios, de valores, em tudo aquilo que Jesus ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Livres, livres da mentira, do engano que priva o homem da graça de Deus, que prende o homem nas cadeias da escuridão, que leva o homem a receber a condenação, porque ele é escravo, ele está preso dentro do engano, da mentira. Mas a verdade de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Essa fé que Deus quer de nós, que ela vem não é por estar ouvindo sermão religioso, nem conversa de homem. Esta fé vai ser gerada em nós, vai nos dar maturidade, quando a gente estiver ouvindo a palavra de Deus. A instrução, o sermão pela palavra, não é pela imaginação do homem, pela doutrina do homem, pelos conceitos do homem, pelo entendimento do homem, pela forma do homem entender o que é de Deus e o que não é, é pela palavra. Deu para entender, irmãos? Então, Jesus é a nossa esperança viva, Ele ressuscitou. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, tenebrosos, tempos ruins, noites escuríssimas, tempestosas, mas eu quero te dizer, descansa no Senhor, porque Ele é o Deus vivo e Ele está contemplando todos aqueles que estão fiéis a Ele. Deus contempla os que são seus. Ele contempla a necessidade do seu povo. Ele é que supre a nossa necessidade. Ele é que restaura a nossa força. Ele é que nos dá a graça dele para poder vencer, prosseguir, caminhar e chegar até o final. Tão somente descansa no Senhor. Porque te abates, ó minha alma? Porque te inquietas dentro de mim? Espera, pois, em Deus. Descansa na sombra do Onipotente. Você que está habitando no esconderijo do Altíssimo, em Jesus você está guardado em Deus. Jesus é a nossa esperança. Não corra para nenhum local desesperado para buscar a bênção de Deus. A bênção de Deus vai estar na tua vida através de Cristo. Ele é quem nos sela para ser merecedores das bênçãos de Deus. Não é através do seu culto, do seu ritual, da sua devoção, da sua prática, dos seus exercícios, do seu sacrifício, que você vai alcançar a bênção de Deus. É através de Cristo. Então descansa, irmão. Tão somente espera no Senhor. Continua derramando tuas lágrimas em oração ao Senhor, na tua oração íntima, chorando na tua alma, clamando no teu espírito, a Deus que contempla o nosso choro, a Deus que traz resposta e traz consolo, conforto para a nossa alma angustiada, atribulada, diante das dificuldades desta vida. Lança sobre Ele, Jesus, toda a tua ansiedade, porque Ele, Jesus, é quem tem cuidado de nós, de mim, de você e de todos aqueles que estão confiando nele. Espera no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Não te pegues, não te deixe pegar caminhos, atalhos para buscar a bênção de Deus. A bênção de Deus está na vida de quem está em Cristo. Creia na palavra. Não busque nenhum esforço seu para, pensando você que você por isso vai ser merecedor da bênção de Deus. Você está sendo levado ao engano.
você está se privando da verdade, você está buscando perturbação intelectual, espiritual, psicológica, tua mente está perturbada na incerteza, porque você precisa ser esclarecido, iluminado com a palavra, para que a tua alma tenha paz e aprenda a esperar na palavra de Deus, e não viver ansioso, perturbado, nervoso, estressado, buscando a Deus ali, aqui e acolá, buscando bênção nisso, naquilo e naquilo outro. Você que está em Cristo, descansa no Senhor, lança sobre Ele tua necessidade, Ele é quem tem cuidado de você. Não coloca nenhum intermédio entre você e Deus, porque o único intermédio é Jesus, e é por Ele que vem a bênção de Deus na nossa vida. Não é por campanha, por pacto, por voto, por vida religiosa dentro da igreja. Não é por sacrifício religioso. Não é por culto. Não é por misticismo. Não é por nenhuma prática de vida religiosa que você vai ser merecedor da bênção de Deus. É em Cristo. Você estando em Cristo, você será abençoado. Sua alma está perturbada? O salmista estava perturbado, mas ele orou no seu interior. Aprenda a orar no seu interior. Converse com Deus no seu interior. Não exponha a sua necessidade para ninguém, porque aí os charlatões, os aproveitadores de oportunidade vão aproveitar para levar você para a direção errada em nome de Deus. Aprenda a descansar na palavra, esperar no Senhor e expor para Deus as suas necessidades no seu interior, no seu íntimo, na sua alma. Chore com a sua alma, com o seu espírito, para que Deus esteja confortando o teu coração. Suporte a leve e momentânea tribulação. Não se desespere querendo que Deus opere na sua vida no tempo que você quer. Não se desespere buscando promessa de Deus mentirosa que os homens fazem aí, aproveitando a situação do povo, o desespero do povo, a necessidade do povo. E o povo com necessidade, qualquer promessa que aparecer, eles vão buscar porque eles querem a sua solução, o seu conveniente, o seu bem-estar. Não importa qual é o caminho, eles querem é o bem-estar. Mas nós temos que ser prudente a estar esperando no Senhor para não se desviar buscando promessa de tranquilidade, de resposta, de solução em caminhos que vai trazer mais perturbação ainda. Tem muita gente aí mais perturbado dentro desses caminhos que prometem vitória, bênção, prosperidade, solução de problema. Estão mais perturbados ainda porque estão se perdendo da direção de Deus, estão sendo conduzidos dentro da mentira, estão se embaraçando mais com a perturbação espiritual. E muitos estão entrando em loucura. Guarde a sua mente com a palavra de Deus. Crê no que a palavra diz, não no que os homens ensinam aí. Esteja firmado e alicerçado na palavra, não no que os homens profetizam e traz aí como de Deus. Como revelação, visão, solução. Guarde a sua mente com a palavra. E a palavra nos manda descansar nele, no Senhor. E continuar em meio à dificuldade, em meio à escassez, em meio ao desemprego, em meio à falta de saúde, em meio à dificuldade financeira, a qualquer situação, circunstância, a qualquer dificuldade, continue andando com fé, com esperança no Senhor. Não importa se está liso, se está doente, se está passando dificuldade, mas Deus, cadê tu? Não. Diga, Deus, a glória e a honra é sempre para ti. Vou continuar aguardando a tua promessa, a tua esperança, caminhando na tua direção. Ainda que os obstáculos da vida queiram me parar, todavia, eu irei perseverar até o fim na tua palavra, suportando a leve e momentânea tribulação, o tempo que vai qualquer momento findar de dificuldade nesta vida, para que eu possa desfrutar da vida plena em abundância lá no céu, não aqui. Aqui, suporta, tenha paciência, espere com paciência, ore ao Senhor, seja paciente na tribulação, se alegre na esperança, persevere na oração, o coração sempre clamando, o coração sempre conversando com Deus, a alma sempre clamando o socorro do Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor.
que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem de campanha, de pacto, de voto, de culto religioso, de tarefa religiosa. O teu socorro não vem de igreja, de homem. O teu socorro vem do Senhor. Porém, continue clamando a Ele, esperando por Ele. E descansa em meio à tribulação. Descansa no Senhor. É isso, irmão, que nós devemos estar conscientes na nossa mente. Nós não devemos nos refugiar em nenhum local, em nenhum trabalho, em nenhum misticismo ritualístico. Nós devemos nos refugiar na palavra, em Cristo. E essa palavra tem que estar aqui na minha mente, para que qualquer situação que venha, ela está aqui, ó. Estou guardado, cingido, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito. Estou com a minha vida preparada para enfrentar o combate e fazer o bom combate da fé, diante das lutas, das adversidades, das investidas do inimigo, querendo me persuadir, me desviar, fazendo-me apostatar da fé, querendo me tirar da esperança, querendo me tirar da confiança, querendo me tirar da direção de Deus. Mas eu estou combatendo o bom combate da fé, porque estou preparado para esse combate, revestido na palavra de Deus. Esteja você revestido. Esteja você preparando-se. Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante: irmãos meus, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, para que possais suportar os dias maus. Está firme. Diante dessas dificuldades, você está firme, firmado no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes de Sião é um local geográfico que tem os montes, onde tem muita tempestade, é um local muito tenebroso, o tempo varia muito, é tempestade, é chuva, é situação difícil, mas os montes continuam lá. Passa-se as tempestades, vêm os vendavais, passam-se as dificuldades do tempo naquele local, os montes continuam lá. Então o salmista deu essa referência, que os que confiam no Senhor, ele olhou para aqueles montes, numa localidade, numa região tenebrosa, tão perturbada na situação dos ventos, da natureza, mas eles permaneciam lá. É assim que nós, crentes em Jesus, temos que ser como os montes de Sião. Estejamos colocados num local, num lugar, numa situação cheia de perturbação, cheia de dificuldade, cheia de problema. Vem situação, mas permaneça firme. Não se mova do teu lugar. Não abra mão da fé, da confiança, da esperança. Continue conduzindo-se pela direção de Cristo, na palavra dele. Esteja firmado para que a sua vida esteja alicerçada na rocha. Você tem que estar ouvindo e guardando a palavra de Cristo. Vem os ventos, a tempestade, batem os rios e você permanece firme. De qualquer situação de vida que vier, de problema, de aflição, de dificuldade, você vai estar firme com a tua mente, porque na hora da perturbação, na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora da perda, na hora do problema e do prejuízo, o diabo aproveita para trabalhar na nossa mente, para nos tirar a confiança e a visão da espera em Deus. O diabo começa agora a colocar dúvida, perturbação, e começa a querer nos levar a seguir outro caminho como forma de solução para nos tirar da presença de Deus. Quantos estão aí perturbados, buscando promessa, buscando direção, porque estão dentro de problemas e querem ver resultado, e querem uma palavra, e o diabo aproveita esse momento para levantar muitos mentirosos, falando em nome de Deus e dizendo: eis que estou dizendo isso, estou te mandando aquilo, estou te dizendo que vai ser assim, que vai ser daquilo outro. Ei, não dê ouvido a essas vozes, guarde a palavra. A tua fé tem que estar alicerçada, baseada na palavra. Não é no que o homem diz, não é no que os profetas falam, é na palavra de Cristo. Continue confiando e seguindo pela direção da palavra de Cristo. Deixa o mar se levantar, deixa o vento forte bater. Jesus está na tua vida quando você persevera na palavra dele e não se desvia dela. Não pule do barco, continue no barco, porque a direção de Jesus foi essa para os apóstolos. Entramos no barco e vamos para o outro lado. Só que antes de chegar ao outro lado, surgiu uma tempestade. Os apóstolos ficaram com medo, ficaram apavorados diante daquele momento difícil, mas Jesus estava no barco. A ordem de Jesus é:
entramos no barco e vamos para o outro lado. Não importa o que vai acontecer, creia na palavra de Jesus. Você foi chamado para ir para o outro lado. Pode vir tempestade, vendavais, correntes, batendo a dificuldade, o que vier na sua vida, permaneça guardado, caminhando, firmado na palavra de Jesus, porque se você pular do barco, você vai naufragar. Se os apóstolos tivessem pulado do barco, eles iriam naufragar, mas no barco está Jesus, o Jesus que tem o poder para socorrer os que nele confiam diante de qualquer problema. Não tem problema difícil para o Senhor. Ele, quando ordena e dá a palavra soberana dele, tudo tem que obedecer. Natureza, demônio, doença, dificuldade, tudo cai por terra, porque o Deus que nós servimos, ele é soberano, glorioso, onipotente. Todo o poder pertence a ele e não há nada que ele não possa resolver. Ele é o Deus dos impossíveis. Creia nesse Jesus. Guarde a palavra dele. Mas, irmãos, estou passando por uma luta, dificuldade, e o próprio Jesus passou. O próprio Jesus passou, sendo filho de Deus, e Deus permitiu. Deus tem seus propósitos para a glória dele se manifestar em nossas vidas, para que o mundo veja, e esta glória se manifesta nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Entra o poder de Deus, porque Deus opera no impossível. Aquilo que é possível, resolva, mas aquilo que é impossível, deixa que Deus resolve. Aleluias. Creia, meu irmão. Coloca a tua mente na palavra, tua fé, tua confiança, tua esperança. Se conduza, se dirija. Siga a direção da palavra. Saia dessa direção que o mundo tem vivido através das suas religiões, dos seus profetas, dos seus líderes. Você é chamado para ser discípulo de Cristo, praticante e seguidor da palavra de Cristo. Conheça. Conheça a palavra de Cristo. Os apóstolos passaram por luta, passaram por dificuldade. Os apóstolos, muitos tinham uma vida regalada, muitos tinham uma vida de tranquilidade, uma vida favorável. Mas quando eles passaram a crer em Cristo, esta vida veio agora aflição, veio perseguição, veio dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer: estou acostumado e instruído a ter muito, a ter pouco, a passar perseguição, a chorar, a ter fartura, a passar escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, antes de estar em Cristo, Paulo tinha uma vida favorável na religião farisaica, porque não tinha perseguição para ele, não tinha luta para ele, ele não tinha que negar-se a si mesmo, ele tinha que viver na porta, no caminho largo da religião. Mas quando Paulo se converte para Cristo, ele agora passa a ter necessidade, a ser perseguido, a passar aflição, a passar dificuldade, aflição da carne, que ele chega a orar a Deus 3 vezes para que Deus viesse tirar uma aflição que ele tinha na carne. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Vai caminhando na tua confiança em mim, na minha palavra. Vai continuando na fé, embora que tu esteja passando por luta, dificuldade, com esse espinho na carne, continua confiando e prosseguindo em minha vida, porque a minha graça na tua vida, Paulo, ela vai fazer você vencer essas dificuldades, esse desconforto. É a graça de Deus, é o favor de Deus, para que a glória dele se manifeste em nossas vidas. É preciso a gente se submeter à vontade do Pai e não à nossa. Jesus, num momento difícil da sua vida, num momento de grande aflição, num momento de grande tribulação, em que ele estava passando como homem ali, naquele momento, diz a Bíblia que ele orou 3 vezes ao Pai, pedindo ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, Pai, eu não estou suportando, Pai, está sendo forte essa perturbação, essa aflição na minha alma. A aflição na alma de Jesus era tão grande que diz o texto que ele pingava, não era suor natural, era lágrimas, era suor, pingos de gota de sangue. O seu suor, de tanta aflição que ele estava na alma, transmitia para o corpo. Mas ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, esse momento difícil. Mas se não
Seja feita não a minha vontade, Pai, mas é a tua que seja feita na minha vida. Estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. Eu recebi o chamado do Senhor, foi para viver uma vida me negando e se submetendo ao Senhor e não satisfazendo meus desejos. Eu me converti a Jesus, não foi para que Jesus me desse o que eu quero, satisfazesse a minha vontade. Eu me converti a Jesus para seguir a Ele, submeter a Ele como Senhor da minha vida, porque Ele tem a direção certa para me levar para uma vida de glória, de futuro, de prosperidade. Com Ele, eu não me converti a Cristo para alcançar vitória, bênção, prosperidade nessa terra. Eu fui advertido de que em Cristo eu vou passar por luta, por dificuldade, perseguição. Vai ser estreito o caminho, apertada foi a porta, mas eu creio que nele eu consigo, eu suporto, eu prevaleço, porque nele eu sou mais que vencedor. Eu me entreguei a Cristo para servir a Ele, ser submisso a Ele, ser discípulo dele, confiar nele e esperar nele, porque Ele é quem me garante a vitória. Não foi para Ele satisfazer os meus desejos pessoais, foi para eu servir a Ele como servo e Ele como Senhor. Eu me converti a Jesus para isso. Não importa o que venha passar, eu só peço a Deus misericórdia e graça para não negar a fé, para não desviar da direção dele, para não buscar um caminho largo, um caminho satisfatório, um caminho que venha a ser conveniente à minha vontade. Eu quero permanecer no caminho de Deus, que é desconfortável, que é estreito, que é difícil, que me faz negar-me. Eu quero estar nesse caminho pela graça do Senhor. Não é pelo meu mérito pessoal que eu sou o cara que posso, não. Tudo posso, mas é em Cristo, pois Ele me fortalece. A você também, meu irmão. Jesus também te fortalece. O que falta a você é se alimentar dele. Você está se alimentando de muita coisa, menos de Cristo. Deu para entender? Porque você não está sendo instruído pela palavra dele. Você não está aprendendo de Cristo. Você não está sendo doutrinado com a doutrina de Cristo. Você não está sendo preparado para uma vida verdadeiramente como discípulo de Cristo. Você está vivendo dentro de um oba-oba. Você está acostumado a ir para os locais para ver o que você quer, para receber a satisfação do seu coração. Você não está sendo instruído, formado como discípulo de Cristo para suportar a leve e momentânea tribulação. Você não está sendo formado para ter na tua mente a esperança, a alegria da promessa do alto. Você está sendo formado um buscador de bênçãos da terra, de vitórias da terra, de conquista na terra. E com isso você vai se decepcionar, porque o Evangelho de Cristo não nos promete isso. Essa promessa é dos homens mentirosos, pregando um evangelho anátema, que leva o povo a ser inimigo da cruz de Cristo, negar a cruz de Cristo. Essa mensagem de vitória, prosperidade, bênçãos na terra, não é o evangelho de Cristo que promete. Isso é os homens mentirosos que fazem essas promessas para chamar você, para atrair você, para fazer de você negócio deles dentro do local onde é o local de funcionamento para eles lucrarem. Você precisa ser informado para ser discípulo de Cristo, para andar com Cristo, com a tua esperança no alto e não na terra, com a tua promessa do alto e não da terra, com a tua vida lá no alto e não na terra. Na terra você tem que aprender a perder, negar, renunciar, despojar-se, abrir mão, chorar, padecer, mas se alegrar com a esperança do alto, se alegrar com a promessa que está reservada para nós lá na eternidade. E esta promessa brevemente receberemos, brevemente vamos gozar dela, triunfar e receber o que está guardado para nós lá nos céus, quando Cristo se manifestar. E aí vamos gozar da eternidade com Deus. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para o teu encontro com o Senhor, para o chamado do Senhor, para ir ao encontro do noivo. Você está preparado para isso? A sua mente está sendo trabalhada nessa situação, para esse momento, para essa realidade de que vocês têm que estar cada dia mais policiando-se, sendo prudente, tendo cuidado da fé, estando prudente para que não venha cair você que está de pé, cuidando da tua vida, escapando por ela, para que você não se perca, como a mulher de Jó.
que não conseguiu prosseguir para frente porque olhava para trás, porque a vida dela estava atrás. A vida dela não estava na promessa de Deus, estava naquilo que ela deixou lá atrás. Mas ela não conseguiu se separar. Esteja pronto. Cuida de ti e da doutrina. Seja prudente, meu irmão. Tudo aqui vai passar e perecer. Tudo aqui é temporal. Você tem que estar sendo instruído a olhar para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Infelizmente, esse evangelho maldito que hoje lota multidões dentro da igreja, é o evangelho que desvia as pessoas da promessa de Cristo, do propósito pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. As pessoas não vão a Cristo para se arrepender, se converter. As pessoas não vão a Cristo para receber perdão de pecado, reconciliação, justificação. As pessoas dentro desse evangelho anátema são convidadas a ir a Cristo, a ir para a igreja, para receber bênção, ser vitorioso, ser próspero, ser abençoado, ter isso, ter aquilo, ter a sua vida de satisfação nesse mundo realizada por Deus. As pessoas são convidadas a ir a Cristo para alcançar tudo isso nesse evangelho maldito que essas igrejas estão pregando. Mas o evangelho verdadeiro de Cristo convida o homem a se converter, a se arrepender, para receber o dom gratuito de Deus, a promessa de vida eterna, com o perdão de Deus e a justificação de Deus para o pecador que se converte a Cristo. O pecador tem que ser advertido da situação que ele está e do perigo que ele está correndo na eternidade. Ele está numa situação terrível agora e correndo uma situação de perigo na eternidade, se partir daqui deste mundo sem Jesus. Por isso que o evangelho tem que ser pregado. Mas você tem que ser instruído com a palavra, pela palavra. Você tem que aprender de Cristo. E eu tenho certeza, essa é a minha motivação para estar levando os trabalhos que eu coloco aqui, tanto na minha página no Face, como em outros meios de comunicação, dessas instruções. É para abrir os olhos daqueles que vão dar ouvido à voz de Deus. É para levar a libertação, levando a verdade para muitos irmãos, para que sejam libertos dessa mentira que estão vivendo em nome de Deus, dentro das suas congregações, das suas aglomerações. O povo precisa ser despertado. E só a palavra de Deus é quem pode iluminar a tua mente. E é por isso que temos que pregar. Pregadores, vamos se compromissar com a palavra. Não vamos viver a bajulação conveniente, a satisfação, o oportunismo dentro dos ministérios, se rendendo aos ministérios. Nós fomos chamados, pregadores, para ser pregadores do reino de Deus. Pregar o evangelho do reino de Deus e não pregar o evangelho de igreja, não pregar o evangelho de ministério que leva o povo à maldição. Nós fomos chamados para pregar o evangelho do reino de Deus, levar a verdade ao povo, tendo o compromisso de servir a Deus, agradar a Deus e não aos homens. Então, pregadores, se ponham no local, assumam sua postura, seu compromisso pela qual vocação Deus chamou vocês. Vamos protestar contra essa abominação, contra essas heresias, contra essas doutrinas de demônios, contra esses evangelhos anátema que o povo está preso vivendo dentro das igrejas. Vamos pregar a verdade, não compromissado com o ministério, mas compromissado com Deus, para poder pregar a verdade livremente, a todos, abertamente, e não dentro de uma satisfação que agrade o ministério, ou o dono desse ministério. Deu para entender, meus irmãos? Nós precisamos advertir o povo sobre isso. Crer em Jesus não é viver ritual místico dentro da igreja. Crer em Jesus não é viver ritual religioso, devoção religiosa. Crer em Jesus não é praticar nenhum evento, nenhum ritual, nenhum culto de igreja. Crer em Jesus não é estar pegando objeto, participando de pacto, de voto, de campanha. Crer em Jesus é entregar-se ao Deus vivo e verdadeiro,
olhando para o sacrifício dele na cruz do Calvário, esta mensagem que nos remete à cruz do Calvário, mostrando porque Cristo morreu, e logo eu tenho que entender porque ele fez aquele sacrifício, porque ele se sujeitou em meu lugar. Eu tenho que entender que o que Jesus passou foi por mim, e logo eu tenho que ser grato a Deus. Não é vivendo ritual de culto dentro de igreja, não é praticando cultos de ação de graça. Eu tenho que ser grato a Deus, entregando a minha vida e crendo em Jesus, sabendo que por ele Deus me deu a oportunidade de reconciliação, de perdão e de salvação. É por isso que eu tenho que, em Cristo, ser grato a Deus. Obrigado, Deus Pai, por Cristo Jesus, o teu Filho, que enviaste como oferta e sacrifício vivo para assumir o meu lugar na morte, para me dar a vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse sarado, meu irmão, é da doença do pecado na alma do homem. Isso não fala de doença física, porque o objeto da morte de Cristo, o objetivo da morte de Cristo na cruz do Calvário, não foi para uma vida material, foi para a vida espiritual, foi para reconciliar o homem com Deus, foi para curar o homem da sua doença do pecado, que adoeceu a sua alma e levou à morte. Foi para tirar o homem do conflito com Deus. O objetivo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi para dar vitória, bênção, prosperidade a ninguém aqui na terra. Foi para nos garantir as riquezas eternas que estão lá nos céus. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Em Cristo nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Ainda que aqui na terra passamos necessidade, dificuldade, tenhamos doença, sofremos enfermidade, viemos a morrer, mas temos a vida eterna com Deus, porque nem a morte do corpo nos privará desta vitória que Cristo já nos garantiu, da vida eterna em abundância com Deus lá nos céus. Porque na morte iremos para o gozo eterno. Deu para entender? A morte não é derrota mais para nós. Já vencemos a morte. Vencemos o pecado. Vencemos o diabo. Paulo diz isso aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58 e o 57. Onde está a morte o teu agrilhão? Onde está o pecado a tua força? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nós somos vencedores diante da morte, do pecado, do inferno e de todas as hostes malignas que tentam nos destruir. Já somos mais que vencedores, porque Cristo, Ele é a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Então creiam nisso, irmãos. Olhem para o alto, esperem a vida que está por vir. Não as coisas deste mundo que é efêmera. Não esperem vida boa na terra, vitória na terra, prosperidade na terra. Esperem a vida do porvir que está em Cristo quando Ele se revelar para a sua igreja, vindo buscar o seu povo. Nós vamos desfrutar desta vida com Ele lá nos céus. Esperem isso. A sua mente tem que estar voltada para isso. A sua prudência tem que estar voltada para isso. Você tem que fazer sacrifício. Não é para viver ritual dentro de igreja, campanha, isso, aquilo, outro, para alcançar a tua bênção aqui na terra. O sacrifício que você tem que fazer é aquele que Deus pede lá em Romanos capítulo 12, 2. Quando Paulo diz que o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, é o nosso corpo vivo, andando com Deus, negando-se, renunciando, abstendo-se, abrindo mão dos nossos sentimentos, atitudes, intenções, reações, da nossa soberba, arrogância, da nossa vida particular, para se submeter a Deus como Senhor.
Nós devemos se sacrificar para isso, negando-se, e não é vivendo ritual religioso dentro da igreja. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Romanos. Isso aqui muitos precisam aprender isso, porque é muito importante esse ensino da palavra de Deus, que muitos precisam ter. Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é esse culto que se vive dentro dessas manifestações, desses rituais, desses movimentos aí dentro da igreja. Esse não é o culto que Deus quer. Olha qual é o culto que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, em sacrifício, porque esse é o vosso culto racional. Isso Paulo está dizendo, vocês têm que viver esta vida no corpo, negando, renunciando, se despojando de suas vontades para servir a Deus. Esse é o culto que Deus que Ele quer receber de nós. É a obediência, é a submissão, é a reverência, é a autoridade dele sobre a nossa vida, aonde nós abrimos mão do nosso pensamento, atitude, intenção, reação, que não condiz com a vontade de Deus, aonde nós abrimos mão das nossas vontades, desejos, intenções, avarezas, cobiças, ganâncias, que vêm querendo nos dominar. Tudo isso abrimos mão para servir ao Senhor, submisso a Ele, guardando a palavra dEle. Esse é o culto que Deus quer de nós. Esse é o culto verdadeiro. Não é esse tipo de culto que se vive hoje dentro das igrejas, que são anátemas. O povo vivendo uma vida de adoração a Deus vã. Não servem. Estão tudo vazio, pensando que estão cheios. Cheio da emoção, vazio do entendimento. Vazios de Deus. Por quê? Porque não estão sendo instruídos com a palavra. A palavra precisa trabalhar o teu entendimento. Olha o que Paulo diz no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não está se agradando e não é a vontade dele que você esteja vivendo preso dentro de ritual cerimonial de culto, formalidade religiosa, praticando devoção, sua vida de servidão à religião. O que Deus quer é que você se entregue a Ele, vivendo e praticando a palavra dEle, no seu viver, na sua vida, no seu diário, no seu interior, com a sua mente transformada, com a sua vida se negando, abrindo mão de suas vontades que não condiz com a de Deus. Isso é o culto que Deus quer de nós. Isso é a vida perfeita e agradável que leva você a agradar a Deus. Que nós devemos viver, mas fomos ensinados errados, irmãos. Temos sido ensinados errados. Ao longo das décadas, o povo é ensinado errado, porque o povo é ensinado que para servir a Deus, que para obedecer a Deus, que para estar na vontade de Deus, tem que estar vivendo na formalidade religiosa, cumprindo as obrigações religiosas, guardando as ordenanças da religião imposta pelos seus líderes. E isso está levando o povo cada dia mais a estar vazio de Deus. Conheçamos a verdade e andamos por ela para que sejamos bem-aventurados. A fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Seja qual for o homem falando, se não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. É anátema. Amém, meus irmãos? Então vigie. Guarde a sua fé. Guarde a sua esperança. Guarde a sua confiança no Senhor. Persevere. Seja prudente. Combata o combate da fé. E o combate da fé é aqui, ó, na mente. Para não ter o entendimento corrompido. Muitos já estão com a sua mente corrompida. O entendimento novamente escurecido. A mente cauterizada. Levado pelo engano dos homens. Combata o bom combate da fé. Guarde a palavra de Cristo. Cuida de ti da doutrina. Você tem que zelar pela doutrina de Cristo. Tem que ser prudente e guardar a doutrina de Cristo.
Porque se você estiver em outro caminho, direção, conceitos, em nome de Deus, que não é o de Cristo, você está desviado da fé, apostatando-se da fé, seguindo doutrina de demônios. Porque não é do Espírito Santo de Deus. Não é Deus te guiando nessa doutrina que não condiz com os ensinos de Cristo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, saiam desses caminhos de pacto, de voto, de campanha, de marcha, de guardar sábado, de estar dentro de culto de igreja, de estar submisso, reverente, obedecendo, sem questionar, servindo, se escravizando, dentro das ordenanças legais que as religiões botam. Se libertem disso, conheçam a verdade e por ela vocês serão libertos. Não dê ouvido a esses homens mentirosos que não vêm falando enviado por Deus, usam o nome de Deus, dizem que são de Deus, mas não traz a doutrina de Cristo. Logo, esse não é de Deus. Não escutem, não sigam, não dê ouvido ao que eles ensinam a você. Pode ter anel de doutor, de bacharel, diploma de teólogo, de não sei de quê. Não ouçam isso. Você foi chamado para ouvir e aprender de Cristo e ser discípulo de Cristo, guardando a palavra de Cristo. Seja prudente. Saia desses caminhos, saia dessas igrejas que ensinam você que você só é salvo se estiver dentro dela, guardando as ordens dela, praticando os dogmas, a crença dela, guardando o sábado, vivendo os seus rituais, cumprindo as obediências e as tarefas e as ordenanças de trabalho, de obrigação de culto. Cuidado! Muitos estão presos dentro dessas religiões, sendo negócio dos homens, prosélitos, discípulos de homens. Jesus, ele deu uma palavra aos fariseus, os hipócritas religiosos, que se denominavam homens de Deus, estava agregando muita gente a seguir a eles, a caminhar na direção deles. É o que hoje muitos fazem, usando o nome de Deus e trazendo multidões a seguindo a eles. Jesus disse: vocês andam pelos campos, pelas cidades, fazendo prosélitos, e depois que faz, tornam eles 2 vezes mais réu do inferno do que vocês. Porque o coração dessas pessoas não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, porque eles estão voltados para a sua religião, para o seu líder, a quem eles se submetem, a quem eles estão seguindo e ouvindo, e não a palavra de Deus. Se alguém vier ter com eles e traz a doutrina de Cristo, eles não param nem para refletir, porque eles estão com a mente deles cauterizada dentro das suas religiões, das suas igrejas, dos seus ministérios, pelos seus pastores, que lhe condicionaram a vida com Deus, estando lá dentro, obedecendo a eles. E não a palavra. Como se eles fossem a verdade. E que a instituição deles, a igreja deles, o ministério deles, fosse o único que estivesse levando o povo à verdade. Eles não mostram a palavra. Eles não dirigem a autoridade para Cristo nem para a palavra. Eles usam apenas o nome de Jesus para ludibriar, enganar os simples, que não compreendem, não examinam, para analisar o que eles estão pregando e falando, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou. Porém, você seja prudente e que em nome de Jesus, nesta noite, teu entendimento seja esclarecido, tua mente aberta para o conhecimento da verdade e por ela você seja liberta em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém.